Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos vocês tenham aproveitado essas nossas férias para descansar bastante e agora tenham voltado com força total para a gente conseguir aproveitar o máximo dos nossos estudos, tá ok? Então, como eu sei que vocês gostam, então vou sempre dividir as nossas aulas em uma parte mais teórica, o conteúdo em si, algumas discussões importantes, e em seguida a parte prática, né? Resolução de exercícios. Então, podem pegar os cadernos, as apostilas e vamos lá. A gente, uma pequena questão antes, a gente já praticamente encerrou a parte de geometria da nossa apostila 2, faltam alguns detalhes que a gente vai ver com certeza, mas agora vamos focar um pouquinho na parte de álgebra, certo? Então, apostila 2, página 8, desigualdades e inequações. Então, trouxe aqui para vocês algumas definições presentes na apostila, algumas propriedades, iremos discutir todas elas e ver também alguns exemplos prontos e, nos próximos vídeos, fazer uma série de exercícios. Então, vamos lá, vamos começar agora. Então, desigualdades e inequações. Aqui a gente vai ver a diferença, o que é uma inequação, o que é uma desigualdade, o que é uma igualdade, o que é uma equação, qual que é a diferença desses termos, certo? Então, olha só. Da mesma forma com que as igualdades fundamentam o estudo das equações, as desigualdades são parte integrante do conceito de inequações. Por exemplo, na igualdade 1 mais 2 igual a 3. A substituição do numeral 2 pela variável x origina a equação 1 mais x igual a 3. Então, o que esse pequeno trecho está falando para a gente? Está falando o seguinte, basicamente, que quando a gente tem, por exemplo, esses dois termos, aqui 1 mais 2 igual a 3, e esses dois termos são divididos pelo sinal de igual, a gente tem uma igualdade, certo? E quando a gente utiliza essa mesma forma, isso aqui ao invés de usar apenas números, utilizar uma letra, uma incógnita, a gente tem uma equação. Então essa parte de cima, igualdade, e a parte de baixo, equação. Certo? Isso porque a gente está utilizando o sinal de igual. Só que a gente também viu outros sinais ao longo desses anos todos. A gente já viu o sinal de menor, menor ou igual, maior e maior ou igual. Então a gente vai ver que se ao invés de usar esse sinal de igual, a gente utilizar esses outros sinais, a gente vai ter outras comparações, certo? Que vão ser as desigualdades e as inequações. Mas vamos ver aqui. E de forma análoga, porém com consequências diferentes, dada a desigualdade. Então, 2 mais 3 maior que 4. A substituição do numeral 2 pela variável x origina a inequação x mais 3 igual a 4. Então, meus queridos, se eu tenho apenas o numeral, apenas a parte dos números, aqui, como por exemplo, 2 mais 3 maior que 4, isso aqui é uma desigualdade. Note, a parte de cima é uma igualdade, porque eu tenho o sinal de igual. Quando eu tenho um sinal que é ou maior igual, ou menor ou igual, a gente tem uma desigualdade. E quando envolve letras também, é uma inequação, ok? Então, olha só, a substituição do numeral 2 pela variável x origina a inequação. Então, agora a gente já viu, digamos que a definição um pouco mais formal do que seria uma igualdade, certo? Do que seria uma equação e do que seria uma desigualdade e uma inequação, ok? Super, hiper, mega simples, super, hiper, mega tranquilo. Então, olha só, em ambos os casos, a solução, isto é, o conjunto verdade da sentença
aberta e irá depender do universo, ou seja, dos valores que podemos dar para x. Então, pessoal, o que é um conjunto universo? Então, toda vez que a gente vai resolver uma inequação, ou está na questão explícita, dentro do contexto, qual que é o meu conjunto universo? Ou seja, quais são os possíveis valores para x? Então, conjunto universo é isso, os possíveis valores para x. Se pode ser todos os reais, se pode ser os números complexos também, se são só naturais, se são só inteiros. Então, o conjunto universo vamos compreender como sendo os possíveis valores, certo? Bem, então vamos continuar aqui. Então, em ambos os casos, a solução está o conjunto verdade da sentença aberta irá depender do universo, ou seja, dos valores que podemos dar para x. Olha só o exemplo que ele dá aqui. Se o universo for o conjunto dos números inteiros, por exemplo, então o conjunto verdade da equação é 2. Certo? Então, se eu falar que para resolver tanto essa equação quanto a equação for o conjunto dos números inteiros, então a resolução, o conjunto verdade dessa minha equação aqui, 1 mais x igual a 3, vai ser quem? 2. Mas o conjunto verdade da inequação, ou seja, o conjunto verdade dessa parte aqui, é 2, 3, 4, 5 para o infinito, certo? Então, notem, na equação do primeiro grau, eu tenho apenas o quê? Um conjunto unitário, eu tenho um único valor nesse meu conjunto solução. Já para a minha inequação, eu tenho infinitos valores, então o meu conjunto solução é formado por infinitos valores. Por que infinitos valores? Porque, notem, se no lugar desse x eu colocar o 2, fica 2 mais 3, que é 5, e 5 é maior que 4. Se no lugar desse x eu colocar o 3, fica 3 mais 3, 6. 6 é maior que 4. Se eu colocar o 4, 4 mais 3, 7. 7 é maior que 4. Então, qualquer valor inteiro, nesse caso, se o meu universo for o conjunto dos números inteiros, então vão ser qualquer valor maior que 1, inteiro, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qualquer valor maior que 1, que eu substituir aqui, vai deixar essa inequação verdadeira. Uma outra forma de eu representar esse conjunto aqui é falar que ele é formado por x, tal que x pertence ao conjunto dos números inteiros e x é maior que 1. Só que notem que, por exemplo, na questão eu posso limitar o universo, posso falar considerando o universo inteiro, mas eu também posso pedir considerando o universo conjunto dos números reais. Então, olha só, isso que ele mostra aqui. Se o universo for R, ou seja, o conjunto dos números reais, o conjunto verdade da equação permanece o mesmo. Então, aqui, meus queridos, na equação, independentemente do conjunto universo, nós vamos ter apenas um elemento no conjunto verdade, ou no conjunto solução. Mas aqui, em ambos os casos, ou considerando o conjunto dos números reais ou o conjunto dos números universos, nós teríamos infinitos valores. Então, olha só, aqui, se a gente considerar o universo conjunto dos números reais, a gente vai ter um intervalo real, que é isso que ele vai mostrar aqui, ó. Então, o conjunto verdade da equação permanece o mesmo, mas o da inequação será x, tal que x pertence ao conjunto dos números reais e x maior que 1. Ou, utilizando aquela outra linguagem, nós temos um intervalo aberto do 1 ao mais infinito. Se é aberto no 1, significa que não considera o 1. Então, vai do 1 até o mais infinito, todos os valores infinitos, mas sem considerar o 1. Então, essa linguagem a gente já viu nas aulas anteriores. Como iremos ver, as soluções para inequações no universo dos reais são, genericamente falando, em intervalos reais. Então, intervalos reais foram as últimas aulas que nós vimos antes das férias. Chamamos inequação do primeiro grau as sentenças abertas do tipo ax mais b maior que 0,
ou ax mais b maior ou igual a zero, ou ax mais b menor que zero, ou ax mais b menor ou igual a zero, com a diferente de zero. Então, é como se fosse uma equação do primeiro grau, só que no lugar do igual a gente tem ou o menor ou igual, ou o maior ou igual, certo? Então aí nós temos uma inequação quando a gente utiliza um desses símbolos. Ou outras equivalentes a elas, onde A e B são coeficientes e x a variável, certo? Então acho que é super tranquilo essa parte teórica. Podemos avançar mais um pouco, podemos começar a ver agora as nossas propriedades. Não foi? Agora mágica, vamos ver. Ah, agora foi. Vamos testar de novo. Então, ainda acho um absurdo o banco, enfim. Acho um desperdício. Vamos lá. Propriedades. Quaisquer que sejam os reais A, B e K, temos se A, se somente, aliás, A maior que B, se e somente A mais K maior que B mais K. Repito. A maior que B, se e somente A mais K maior que B mais K. O que isso significa, meus queridos? Significa o seguinte, vou dar alguns exemplos numéricos para facilitar a nossa compreensão. Então, por exemplo, 5, nós temos 5 maior que 3, certo? 5 maior que 3, evidente. Se eu somo 2 desse lado, e se eu somo também esse mesmo 2 desse outro lado, o que significa? Essa desigualdade, ela vai continuar sendo o quê? Vai continuar sendo verdadeira, certo? Evidente. Se 5 é maior que 3, então 5 mais 2 é maior que 3 mais 2. 7 é maior que 5. Então é isso que diz essa nossa propriedade aqui. Certo? Então, aqui nesse exemplo numérico que eu dei, o 5 está fazendo o papel do A, o 3 o papel do B, e no K o 2 está fazendo esse papel. Ok? Então, o que essa propriedade diz é que podemos somar ou subtrair o mesmo número aos dois membros da desigualdade ou obter uma desigualdade equivalente à primeira. Isto é, as duas têm o mesmo conjunto verdade. Essa propriedade nos permite passar de um membro da desigualdade para outro membro desde que troquemos o seu sinal. Ok? Aí, vamos ver esse exemplo aqui, para a gente ver que resolver uma inequação é muito parecido com resolver uma equação. Certo? Então, nesse exemplo, temos o seguinte. Consideremos a desigualdade x mais 3 maior que 10. Deixa eu pegar minha seta aqui. Consideremos a desigualdade x mais 3 maior que 10. Se quisermos deixar a variável x sozinha, no lado esquerdo, podemos nos livrar do 3 somando aos dois membros o oposto de 3, isto é, menos 3, certo? Então, é só a gente subtrair 3 de ambos os lados, que a gente isola o x e vai conseguir encontrar o conjunto solução. Então, olha só. Eu adiantei aqui. Então, se x mais 3 é maior que 10, subtraio menos 3 de ambos os lados, aí fica 3 menos 3 é 0, deixou o x sozinho, e 10 menos 3 é 7. Então, x maior que 7, certo? Então, por isso que a gente tem a impressão de que se é positivo, passa para o outro lado negativo. Mas, na verdade, a gente faz o quê? A gente soma o oposto em ambos os lados. Ok? Mas, na prática, a gente costuma dizer
Está positivo, passa negativo, ou está negativo, passa positivo, que é essa outra parte. Ou, mais resumidamente, passamos o 3 para o lado direito, trocando o seu sinal. Então, não tenho x mais 3 maior que 10. Então, de vez de somar o oposto de 3 de ambos os lados, eu já faço uma forma mais simplificada. A gente pode fazer assim, a gente pode pensar que esse 3 é positivo, passou para o outro lado negativo. Então, x maior que 10 menos 7, que é a mesma coisa que falar que x é maior que 7, certo? Então, essa inequação é equivalente a esta daqui, certo? Ambas possuem o mesmo conjunto verdade, o mesmo conjunto solução. Vamos ver então esse nosso segundo exemplo aqui, ó. Analogamente, temos x menos 7 mais 12, então esse menos 7 passa para o outro lado como positivo. Então fica x maior que 7 mais 12, x maior que 19. Ok, meus queridos? Super, hiper, mega tranquilo, mamão com açúcar. Tá certo? Vamos ver quanto tempo nós temos aqui, 16 minutos. Eu vou pausar, eu vou parar esse vídeo aqui agora para não ficar tão longo. Em seguida, daqui a pouquinho eu volto com a continuação desse nosso conteúdo. Não perca os próximos episódios. Tchau, tchau, até já. F5 é um desperdício, banco 24 horas.